Quem também representa esta nossa Angola com muita novidade é o Armindo Laureano. É em Portugal nesta altura. Bom dia, Armindo. Bom dia, João Pinto, e bom dia aos ouvintes da 91.7 MFM. Estou a ouvir assim um bocado de fundo, mas ouve-se bem. Um grande abraço aos ouvintes. E agora já estamos a falar do mundo em duas sintonias, mas no mesmo horário. O horário, já entramos aqui no chamado horário de verão, e então dizer para ti e aos ouvintes que já estamos na mesma hora. A hora já é igual em Portugal e em Angola. Antes estávamos no chamado horário de inverno, que tínhamos uma hora menos. Agora já estamos a falar na mesma hora. Sim, senhora. Isso é que importa, principalmente para trazermos aqui alguma atualidade aos nossos amigos ouvintes. Hoje começando exatamente pelas homenagens feitas pelo Benfica a José Carlos Guimarães, salvo erro também Jean Jacques, não é assim? Não, foi só José Carlos Guimarães. Okay. Foi José Carlos Guimarães, e houve também uma outra figura portuguesa, mas ligada ao Benfica, que foi homenageada. Desta vez foi José Carlos Guimarães e esta figura. Jean Jacques foi homenageado com José Carlos Guimarães em abril de 2010. Ok. Aos dois. Então vamos a essa novidade. Foi ontem, José Carlos Guimarães foi homenageado pelo Benfica pelo seu contributo ao longo do período em que vestiu a camisola, a chamada camisola vermelha de 1992-94. E foi mesmo no Pavilhão da Luz, foi durante o intervalo do jogo de basquetebol entre o Benfica e o Porto, a contar para o Campeonato Português, em que o seu Benfica venceu por 86-68. E foi mesmo nessa altura, nesse jogo, porque José Carlos Guimarães, também aqui dizer que teve passagem pelo Futebol Clube de Porto. Quando chega a Portugal, começa no Porto, Benfica, depois foi para o Varense e o Queluz. Isso depois é que segue uma carreira na Bélgica, onde foi campeão, na Inglaterra. Então, foi uma homenagem neste intervalo do jogo, e que Angola, nesse caso o Estado angolano, teve representado pelo adido cultural da Embaixada de Angola em Portugal, o Andino Carvalho, esteve presente a representar a Embaixada de Angola em Portugal, o Estado angolano, nesta homenagem. Foi também uma presença que, de certa forma, emocionou José Carlos Guimarães. Foi um público a bater palmas em pé, José Carlos Guimarães, e ela mostrar a camisola visivelmente emocionada, acompanhados de família, amigos, antigos colegas. E ele disse algo que depois acabou por postar também na sua página Facebook, e nós colocamos na notícia, que está aqui na Vivência Express News, que os ouvintes podem ver, é que ele diz que as homenagens devem ser feitas em vida. Fico feliz por recuar no tempo e no espaço e dizer que valeu a pena. Agradeço a direção do Benfica, no clube, e todos que tiveram privilégio. E mais à frente, ele diz, esta homenagem tem mais, além de agradecer a família, tudo mais, diz, esta homenagem tem mais emoção porque veio de um país, Portugal, que não me viu nascer para o basquetebol e cuja seleção nunca representei. Assim, o Benfica demonstra a sua grandeza, valorizando os seus ativos e reconhecendo os seus feitos. Esta última parte, João Pinto, é uma parte com grande sentido e alcance que José Carlos Guimarães deixa, porque, acima de tudo, uma das coisas que onde ele fala das homenagens, começa dizendo que as homenagens devem ser feitas em vida, e quando termina dizendo que tem mais emoção porque veio de um país, Portugal, que não viu nascer para o futebol e nunca o representou. Isto testa duas coisas, que é o recado a nós, angolanos, as nossas instituições, o Estado, o Executivo, que infelizmente temos a dificuldade de homenagear as pessoas em vida. E esta é a segunda homenagem em 8 anos, homenagem pública que ele recebe do seu clube, do Benfica. E, acima de tudo, mostra o facto de Portugal ser um país que não o viu nascer para o basquetebol, não ajudou, ele aprendeu tudo, grande parte do que sabe, não digo tudo, mas grande parte do que sabe de basquetebol em Angola. E foi em Angola que ele representou as várias seleções de basquetebol, e as homenagens são recebidas aqui em Portugal. Então, revela um bocado daquilo que tem dito. Angola muitas vezes sabe ser mamãe e boa madrasta para os seus filhos. José Carlos Guimarães homenageado pelo Benfica, e este recado é muito forte, que fica no final, portanto um país que o homenageia, que não o viu nascer para o basquetebol.
fica também aqui para... E sobre isso falávamos já no outro dia, que era preciso encontrar uma maneira de se ter uma grande, não digo assim, portanto, mas que quem fez e que construiu por Angola deveria merecer a todos os níveis, não falo só do desporto, mas a todos os níveis, ciência, etc. É assim que José Marcos Barrica recebeu a medalha de ouro de reconhecimento e mérito pela Universidade Lusófona. E mérito. E essas homenagens ao João Pinto, muitas vezes até Portugal faz, usar um bocado a experiência, agora que estamos a andar nessas autarquias, Portugal faz muito disso, por exemplo, na toponímia. Não indignava a nenhum cidadão que estivessem, nós temos ruas até que não têm nome. Eu em Luanda vivo numa rua que não tem nome, tem número. As ruas são numeradas, mas não me indignava se aquela rua onde eu vivo em Luanda tivesse o nome de José Carlos Guimarães ou José Jacques da Conceição. Isto também seria uma forma de atuar e eles andarem, mostrarem os filhos e os netos e dizer, está aqui uma rua, esta rua tem este nome por causa dos feitos, isso e daquilo. Então, é um caminho. E quando essas homenagens, às vezes eu digo nas famílias, porque essas homenagens são feitas depois das pessoas já terem morrido, a título póstumo até, ou então são feitas por outros países, por outras instituições. Então, esse recado que fica. Vamos para embaixador José Marcos Barrica, que recebe esta medalha de ouro de reconhecimento e mérito. Esta atividade foi no sábado e aconteceu na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, às 10 horas, e ele recebeu o mais alto galardão. Bem, momentaneamente, ok. Podes continuar, sabe que de vez em quando há essas quebras de sinal, mas continua. Bom, o evento teve lugar no auditório da auditora Augustinho da Silva, na própria universidade, aqui no Campo Grande, e fez parte dos 20 anos daquela instituição. Então foi esta homenagem também, José Marcos Barrica, que sabe já está a terminar a sua missão, é embaixador extraordinário e plenipotenciário da Angola em Portugal desde 2009, está agora a terminar a sua missão e então recebe-se. Esta é a segunda distinção que ele recebe. Ele já é professor honorário do Instituto Superior de Ciências Educativas de Portugal. E agora tem esta, no final da sua missão, recebe aqui esta distinção da Universidade Lusófona. Por sinal, uma universidade em que tem muitos estudantes angolanos. E recebeu. Foi no sábado que lá estivemos também esta medalha de ouro de reconhecimento e mérito, o mais alto galardão que é instituído pela Universidade de Lusófona. João Pinto. Sim, senhora, isto está mais um reconhecimento. E há pouco, quando falavas exatamente destas homenagens e das questões da toponímia, há nomes que deveriam ser eternizados, cantores como David Zé, etc., da sua época, Luís Visconde e tudo mais. Falaste portanto, Rua Jean-Jacques. Há o Saiovo, que é campeão olímpico, né? O Saiovo, que deveria ter. E sobretudo, o antigo presidente também, né? Deveria ter esse reconhecimento, exatamente, porque, enfim, querendo ou não, foi líder do país durante 38 anos. Sim, mas nós temos revela muita dificuldade que nós temos, João Pinto, em reconhecer o mérito, a competência e a excelência do outro. Os americanos fazem isso, todos os ingleses, os portugueses vão fazendo também, mas nós temos essa dificuldade. Então nós achamos que não devemos estar já era para si, eu não vou estar aqui a promover esta pessoa, o egos e as invejas e elementos fazem com que isto cria uma certa indignação, porque é que esta geração, e não falo só de Zé Carlos Guimarães, Jean-Jacques, porque não foram únicos, mas já a Paulo Macedo, a David Dias, a Aníbal, a Necas e tantos outros, essas pessoas fizeram tanto pelo país, abdicaram as famílias. Você conversa com as famílias sabem quanto sofreram com as ausências, a nível da educação dos filhos, fizeram aquilo pelo país numa altura em que não se ganhava muito, e hoje é o caso da Coá, que hoje está a ser penalizado, diz em entrevista, porque veio representar a seleção e hoje tem multas, tem coisas a pagar, e tudo isso as pessoas depois começam a ficar com essa certa indignação. Foi muito bom, já nessa atividade de ontem. O Estado angolano, neste caso a Embaixada angolana, está representada pelo Andino Cultural, o Andino Carvalho. Isto foi bom para ele, porque o Andino, além de ser amigo de Zé Carlos Guimarães, também estava ali a representar o Estado. E ele diz, porque sabe quando uma pessoa é homenageada no estrangeiro e não sente a presença do seu país, está vendo? Quando o mérito é seu, o mérito já é seu,
mas o país também não acompanha, só pelo menos para estar aí presente e dizer, estamos aqui, estamos a fazer isso. Então, vamos lá ver se essa nova presidência, o presidente está a receber artistas, também se começa a olhar para isso, começa a olhar para essa geração. Nós estamos aqui a falar só do futebol, mas do basquetebol, futebol, handebol e outras modalidades e pessoas que fizeram muito por esse país. É verdade, aqui só para recordarmos que quem merecia de facto seria a Palmira Barbosa, né? Por tudo que fez para a nossa seleção. Vamos avançar então. Há um grande problema agora na Catalunha, né? Carles Puigdemont acabou por ser detido pela polícia alemã. Agora a polémica dizer que os serviços secretos espanhóis andavam atrás dele, etc., davam as informações. E ontem uma manifestação, uma mega manifestação na Catalunha, em Barcelona, com feridos. Estão a fazer muitas manifestações. João Pinto, também burros seriam os serviços secretos espanhóis se não estivessem a controlar o homem, né? Os trabalhos estão aí, têm que estar a controlar. E, aliás, o próprio primeiro-ministro espanhol adiou a visita que queria fazer este final de semana a Angola por causa desta situação. E eles reativaram na sexta-feira um mandado internacional de captura, porque perceberam que ele estava na Finlândia. Ele estava lá na Finlândia, tinha sido convidado para isso, e depois, quando ele percebeu que houve a reativação deste mandado internacional de captura, então foi dado por desaparecido, porque estava a tentar regressar. Ele é apanhado já quando tentava regressar de carro para a Bélgica, onde este crime, um dos crimes que é o crime de sedição, não é considerado lá. Então ele acabou por ser apanhado, então mandado, as autoridades cumpriram, mandado internacional, e na Europa cumpriram, e agora foi detido e vai ser também, de certa forma, julgado tal como os outros. Mas isto vai prolongar a crise, porque sabe que houve eleições em dezembro e até agora a Catalunha não tem um governo, porque não conseguem. Eles tentam indicar um líder, mas não se consegue. E depois há essa acusação, o Presidente do Parlamento já acusou a Espanha de suspender a democracia a essas manifestações todas, essa crise que vai acontecer. E agora, vamos lá ver se com esta prisão, com esta detenção, agora não vamos ver, porque há procedimentos para se vai para a Espanha ou não, se o governo de Madrid consegue, de certa forma, passar a mensagem, dizer porque se escuda na lei, diz que aqui a lei, a soberania e que nós temos de fazer isso, e se quebra um bocado esta resistência, porque se essa situação se prolongar, dizem ele, por mais tempo, depois vai ter que se convocar novas eleições e está a criar um quadro mais favorável para Madrid. Mas, de certa forma, não sei se com a detenção de Charles Puigdemont a situação se vai melhorar ou não, mas já está tensa e há essas manifestações que tu acabaste aqui de dizer que estão a acontecer em Espanha, com vários feridos e uma situação que se começa a tornar preocupante e até certo ponto insustentável. E há esta situação de crime ou não, né? Porque, segundo pude ler, na Alemanha a história da sedição pode levar a perpétua. A pena. Pois bem. Não, tem linha. Tem linha. Essas comunicações de vez em quando acontecem. Armindo. De Charles Puigdemont. Foi ele que passou foi ele que acabou por passar esta notícia aqui para a própria comunicação, para a comunicação social. E acaba por ser, esta detenção de Charles Puigdemont acaba por ser um golpe muito, muito forte em todo este processo, os independentistas, como os dizem, da Catalunha. Pois é, então está aí. Vamos só fazer aqui um retorno a Angola. Sei que tens aqui, para além das saudades que sentes da tua terra, a tua Luanda, certamente tens muito por dizer, praticamente por causa da inauguração do antigo Liceu Salvador Correia, né, hoje Mutuia Cavela, magistério. Pois, magistério, e que foi acompanhado aqui, porque sabes que pela própria história do antigo Liceu Salvador Correia, então esta inauguração do magistério no sábado foi acompanhado com muita expectativa, muitas pessoas tiveram acesso a TPA, então as redes sociais, e foram acompanhando e vendo aquilo, porque há uma espécie de uma memória afetiva
que diz respeito. Mas isto também, João Pinto, eu já tinha trazido isso na sexta-feira, porquê? Porque aquela placa, aquelas inscrições Magistério, Mútuo e Acavela, que substituíram a placa que lá andou já há muito tempo, o Liceu Nacional Salvador Correia, criou assim alguma polémica, algum debate interno. É curioso que eu aqui falei com pessoas da Associação dos Antigos Alunos do Liceu Salvador Correia e encararam aquilo como, quando eu esperava até uma reação assim muito mais a quente, mas eles encararam aquilo como um processo normal, um processo de uma transição, de um novo contexto. Enquanto nós tivemos muitas vezes algumas pessoas entre nós, que algumas até nem passaram pelo Liceu Salvador Correia, mas que se indignavam e colocaram nas redes sociais como se tivessem sido apagada a história, tendo hoje a inscrição e tendo isso. Isto leva-nos a uma reflexão que é a seguinte, que obrigado, porque às vezes tentam nos fazer esquecer a história e procuram colocar-nos uma mordaça, né? O que não podemos aqui, João Pinto, dizer é estar a querer admitir que o colonialismo foi uma coisa boa. Não foi. E muitas vezes, quando temos de fazer essas abordagens ou incursões históricas, verificamos algumas resistências. Mas olha só, os judeus hoje visitam os campos de concentração, Auschwitz, outros falam do nazismo, tralhado. Os europeus, aqui todos os anos, comemoram o desembarque na Normandia, Segunda Guerra Mundial, os americanos também fazem essas coisas. O grande problema, que eu entendo aqui, é a minha opinião, e vale enquanto tal como minha opinião, o grande problema foi que aquela inscrição ficou ali muito tempo. O grande problema foi aquela inscrição não ter sido retirada logo depois de 1975, como foi com João Crisóstomo, que era canina, Paulo Dias Novaes, que foi rebatizado de Angola Quiloange, ou com Liceu Guilmar Lencastre, que foi rebatizado de Zingambane. E aqui é algo também interessante, é que os alunos do Mútuo e da Acavela conviveram muito bem com aquilo chamar-se Mútuo e Acavela quando tinha uma placa Liceu Nacional Salvador Correia. Não houve isso. Agora, eu não concordo, e espero que tenhas também esta ideia, alguns ouvintes têm, com certas posturas neocolonialistas ou saudosismo bacoco, de algumas pessoas que parecem um bocado uma viúva que não quer aceitar a morte do marido e tentam prolongar o luto para toda a vida. É que quando se escreve, e depois até já se foram, mas inauguração, reinauguração, é que quando se escreve inauguração pelo Dr. João Lourenço, presidente de Angola, é mesmo isso, é para termos a ideia de que está aí a mesma escola, mas com 3 histórias diferentes. 3 histórias. Liceu Nacional Salvador Correia, de 1979 a 75, 56 anos, Mútuo e Acavela, enquanto escola, liceu, de 1975 a 2018, 43 anos, e agora uma nova história. Começa com o magistério, a partir de 2018. Esses os do Mútuo os do Liceu Nacional Salvador Correia vão contar a sua história, os do Mútuo a sua, e agora os do magistério começam com uma história. Então, é um bocado disso em alguns setores, porque eu vou aqui terminando isso dizendo, João Pinto, os portugueses sofreram 80 anos de dominação espanhola, o período filipino, e até hoje não gostam de espanhóis, dizem de Espanha nem bom vento, nem bom casamento. Eles tiveram em Angola 500 anos. Mas os angolanos não odeiam os portugueses, têm uma boa relação, mesmo até em períodos mais complicados. Eu já te disse aqui várias vezes que quando Mário Soares era presidente de Portugal e ofendia o presidente de Angola e os angolanos, o presidente Eduardo Santos, na altura, nunca respondeu na mesma moeda. Sempre tratou bem, e sempre orientou para que os angolanos tratassem da mesma forma, tratassem bem os portugueses. Quando, por exemplo, se fala de corrupção, um político é acusado de corrupção, os portugueses dizem que os angolanos são todos corruptos, mas nós aqui temos juízes, temos políticos a serem presos, mas os angolanos não dizem que os portugueses são todos corruptos, sabe? É essa. Então, é olhar para isso, porque eles retiraram, por exemplo, daqui a ponte de Salazar, ficou a ponte 25 de Abril, eles próprios também mudaram. Os chineses fizeram a mesma coisa em Macau, disseram, isto agora é China, os símbolos estão nos museus, vão contar a história, nós vamos fazer. Os indianos fizeram o mesmo com Goa, Damão e Diu. Então é esta reflexão, porque essas pessoas também não fazem uma reflexão seguinte, dizer, estamos indignados porque a placa está a ser retirada, mas a história vai constar, porque esse liceu, 2 dos primeiros presidentes da Angola Independente, Agostinho Neto e Eduardo Santos, estudaram nesse liceu, os angolanos jamais iriam apagar a história desse liceu, seria apagar a história dos 2 primeiros presidentes da Angola Independente. Mas também não se questionam, porque a razão é que na Cova da Moura não há uma escola com o nome Amilcar Cabral, ou na Quinta do Moncho uma escola com o nome Agostinho Neto ou Zingambande. Isso não há. Então, portanto, é isso. A história que se pretende preservar é essa história. São
Esta é uma história da nossa resistência, é uma história para os angolanos, e essa razão é a história de uma Angola independente. É isso que nós temos que valorizar os nossos heróis. Então, isto é uma questão de identidade. Foi Liceu Salvador Correia na era colonial. Era digno que merecesse tal designação. Mas agora é outra história, é outro contexto, João Pinto. E vale também dizer que está muito bem, porque é uma instituição que vai formar professores, vai formar o homem novo e também muito bem entregue nesta nova missão que tem. Ok, muito bem. Uma pequena pausa, vamos já regressar a Lisboa, 6h52. Venha comemorar o primeiro aniversário do Escamba com uma churrascada na Vila Residencial do Gamec. Sábado, dia 31 de março, a partir das 14 horas, ao som de João Gouveia e sua banda. Zé Maria do Sucesso no Zungulubê, Mago de Souza, Ângela Ferrão. Agitação musical com DJ Fofo Rodrigues. Junte-se à família do programa de todos os sábados à tarde da sua rádio para um convívio sem ruídos. Adquira já o seu ingresso nas instalações da MFM a preço único de 10.000 kwanzas com buffet e bar aberto. Ou faça a sua reserva pelos telefones 913 218 748 ou 929 928 001. Com os apoios Restaurante Sex Service, Restaurante Mafra, Bom Sabor, Lei Nunes Áudio e José Martas Produções. Mega promoção de mobiliários Casa Com. Tapetes decorativos a partir de 13.900 kwanzas. Cômodas a partir de 19.900 kwanzas. Promoções na nossa loja em Talatona. Casa Com, o shopping da família. Olá, minha querida Eca. Hoje sonhei contigo, com a tua pele dourada e o teu sabor a gargalhada. Tu és minha musa, minha loira tropical. Tu és a tal. Como sou louco por ti. Quando te rachamos, o mundo é nosso. Lábios nos lábios pela noite fora. Não tenho senão desejo pelo teu sabor, minha deusa de dondo. Chamo por ti, mais sedento que nunca. Cerveja Eca, a mais querida de Angola. O mundo em duas sintonias, 5 minutos para as 7 da manhã. Armindo Laureano, muitos problemas aí com o nosso sobrinho, hein? É verdade, um sobrinho que já esteve nas Vilas Maurícias e agora na Inglaterra. Álvaro Sobrinho. Aqui diz que o ministro de Tony Blair terá sido pago para ajudar Álvaro Sobrinho em Londres. Este ministro é Paul Boateng. O sobrenome Boateng vem ali do Ghana. Ele nasceu em Londres em 1987, é filho de um ganês e de uma mãe escocesa. Ele tinha 36 anos quando se tornou deputado pelo Partido Trabalhista na Câmara dos Comuns e foi o primeiro negro a integrar um governo britânico. Ele fez parte do governo de Tony Blair. Tony Blair promoveu em 2002 a número 2 do Tesouro, o equivalente a um vice-ministro das Finanças no nosso país. Ele ocupou este cargo de 2002 a 2005. Agora, a empresa de consultoria deste Paul Boateng, ele que é atualmente membro da Câmara dos Lordes no Reino Unido, terá recebido centenas de milhares de euros em serviços prestados quando o seu único cliente era uma companhia offshore de Álvaro Sobrinho, que usou esta companhia para desviar pelo menos 42 milhões de euros do Banco Espírito Santo Angola, na época que ele era presidente do Conselho de Administração. De acordo com uma investigação que foi feita pelo European Investigate Collaborations, uma rede do qual o jornal português Expresso, que faz a notícia, faz parte, diz que este Paul Boateng criou uma empresa de consultoria poucos meses depois de tornar administrador e mais tarde chairman de uma organização não governamental de Álvaro Sobrinho, que era o Planet Earth Institute, Instituto do Planeta Terra, dizendo em português. Sendo que, no entanto, o político britânico, ele neste caso, declarou como cliente a World Property, uma das companhias offshores de Álvaro Sobrinho. É que a coincidência temporal entre o trabalho pro bono a favor de uma entidade sem fins lucrativos que oficialmente defende o desenvolvimento de África e os pagamentos paralelos através dessa offshore levantaram dúvidas sobre se este político britânico estaria a ser pago de forma camuflada para fazer lobby pessoal a Álvaro Sobrinho.
E então são essas investigações porque diz que Álvaro Sobrinho usou como único objetivo investir em imobiliário, tendo estado envolvido na construção do hotel em Berlim, e esta foi uma também das 21 companhias que o angolano Álvaro Sobrinho usou para controlar contas bancárias na Suíça, todas elas através do Acoia, uma gestão de fortunas, do qual era um dos maiores acionistas, e começou a ser investigada em 2011 no processo Monte Branco. E então, é mais um escândalo que tem sido aqui falado pela imprensa britânica, em que envolve um antigo ministro de Tony Blair e, nesse caso, um empresário angolano, Álvaro Sobrinho, e que aqui mereceu destaque também na edição desta semana do Expresso, e que nós, Vivência Press News, também colocamos no nosso site. Destaque é isso. Muito bem, para terminar e muito rapidamente, então o piloto foi detido, não é? Por não estar lá muito bem do cérebro, né? Do cérebro por causa de substâncias ingeridas. Eu acho que a maneira como estava a andar a cambalear e o hálito, melhor dizendo, a álcool do piloto, alertaram um funcionário do aeroporto de Stuttgart, na Alemanha. É um piloto é copiloto, neste caso, de 40 anos, estava a embarcar num avião que ia fazer o voo de Stuttgart, Lisboa, e ele chegou até a iniciar os procedimentos para a descolagem no cockpit, mas o avião não saiu. Porquê? Porque este funcionário deu o alerta depois do copiloto ter pelaquela zona do raio-x, e ele deu conta que ele estava com hálito, e que estava a andar com alguma dificuldade. Então avisou as autoridades, que confirmaram através do teste que fizeram e que ele estava utilizado. E o avião não saiu, toda a tripulação foi tida para ser interrogada e mais de 100 pessoas ficaram em terra para embarcar. Ele teve de pagar uma caução de 100 mil euros como fiança para ser libertado, e vai ser aberto um processo das autoridades alemãs para ser retirada a licença de voo. É isso. Muito bem, então, Armindo, aquele abraço, boa Semana Santa. Boa Semana Santa. Hoje é a última segunda-feira do mês de março. Fazemos votos na quarta. Cá estaremos então para mais um Mundo em Duas Sintonias. Tá, obrigado e tudo bom para ti e também para os ouvintes. Cá estamos até quarta-feira. Um grande abraço.